Quando você não conquistou nada na vida, você não precisa de equilíbrio, você precisa de trabalho. Então, depois de uns 7, 8 meses, foi quando eu já atingi o marco de ganhar uns 10 mil reais por mês, só que cresceu muito rápido depois disso também. Tinha vários amigos na faculdade, pessoas que eram mais velhas do que eu tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também, e estavam se formando, né? E aí, amigos que você se preocupa, e aí, cara, pô, você se formou, e aí como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá no programa de trainee, mas sei lá, vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa 5 anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo 5 anos, dificuldade do caceta, mano, estudando cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente viver bem, tá bem de vida, e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual se formou. Ou então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista, porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei da oferta e da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. A minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido? Então, eu sei que é difícil. Eu não quero que ninguém tire isso meu de fora de contexto, entendeu? Tá, mas eu acho perfeito. que é o seguinte, cara. A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade, para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa 6 anos na faculdade de medicina, depois você passa mais 5 anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que acontece? Ou eventualmente mais obsoleto. Ou eventualmente mais Sabe obsoleto. Porque é um meio tão nichado, é um mindset tão preparado com um formato antigo, né, de 150 anos atrás. Como é que você vai ter senso crítico para ver o que está acontecendo no mundo e se adaptar às circunstâncias? Você sabe fazer aquilo? Faz isso daqui desse jeito aqui. Faço esse jeito aqui, eu aprendi. Agora faz desse... Não, esse daqui eu não sei. Não, mano, a ideia é pensar que hoje as demandas do mundo são completamente diferentes daquelas de 150 anos atrás. Claro. A gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue? Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, eu não quero empreender, não é para mim. Irmão, empreender é qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que tá acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que gerou aquilo que você tá vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado. Tendo em vista esses dois problemas, esses dois pilares, educação financeira e defasagem do conhecimento relacionado a negócios que a gente não tem, eu pensei, putz, mano,
eu tive o privilégio de aprender sobre essas duas coisas. Uma por causa de uma tragédia que aconteceu com meu pai, a outra por causa de um acaso, de eu entrar na faculdade e me deparar com esse processo seletivo que eu achei que fosse legal de eu participar. Só que eu acabei me desenvolvendo bastante nessas áreas que o ensino tradicional não ensinava. E o que aconteceu foi, eu comecei a pensar, legal, eu tenho que empreender, porque o maior veículo gerador de riqueza para as pessoas, você pega os bilionários da Forbes, é empresas. Então eu preciso ter minha própria empresa. Eu não sabia com o que ela ia ser, eu sabia que ia empreender. E depois do terceiro período na faculdade ali de engenharia, eu basicamente larguei já. Tipo, parava de ir, começava a estudar sobre business, ficava em casa lendo o dia inteiro, vendo blog de corretora de valores e tudo. E aí lá em 2017, eu comecei a pensar sobre, putz, acho que eu consigo falar sobre isso aqui no YouTube. Não sei como eu vou ganhar dinheiro nisso aqui, não fazia ideia, mas eu acho que eu posso descobrir ao longo do caminho. E aí eu comecei a escrever os roteiros, comecei a acordar cedo, 4h30 da manhã, dormindo às 10, todo dia seguindo essa rotina, cara. Larguei a faculdade, basicamente, o tempo era, vou acordar 4h30 da manhã, vou fazer exercício, vou tomar café da manhã, tomar banho, depois eu vou começar a ler, depois de ler algum livro para aumentar o cabedal cultural, eu vou começar a estudar, e aí com o estudo que eu fizer, eu vou planejar uma linha editorial para produzir o roteiro dos vídeos que eu vou fazer, gravar o vídeo, depois de gravar eu vou editar, depois eu vou subir o SEO, e aí eu vou postar o vídeo. E eu vou fazer isso 2 vezes na semana, 2 vídeos por semana, mas todo dia. E aí durante uns 8 meses da minha vida, basicamente onde eu larguei a faculdade até o canal começar a dar algum dinheiro relevante, eu não saí com os amigos, eu não bebi, eu não fiz... Basicamente o que a maior parte das pessoas na minha idade estava fazendo na época, porque eu sabia que eu tinha 2 anos para parar de acontecer. Então, quando você larga a faculdade, você tem um período de tempo que você pode se dar o luxo de ficar fora até você poder voltar e reativar a matrícula. Caso contrário, você perde o acesso àquela matrícula. E no caso do FRJ são 2 anos. E aí, durante esse período, eu fiquei pensando, cara, eu não posso me dar o luxo de não aproveitar todo o tempo possível que eu tenho, simplesmente porque eu não sei quanto tempo vai levar. Eu tenho crença absoluta de que vai dar certo, porque eu sei que eu vou continuar tentando durante o tempo que for necessário. Só não pode ser mais que 2 anos. Por isso, eu não poderia chegar em casa, ficar assistindo Netflix e falar, pô, cara, vou ter uma vida de equilíbrio e agora trabalhar um pouquinho, depois eu vou lá fazer um exercício e aí eu vou ficar assistindo 2 horas de Netflix e aí depois eu vou, sei lá. Cara, porque eu acho que é o seguinte, quando você não conquistou nada na vida, você não precisa de equilíbrio, você precisa de trabalho. Você pode se dar o luxo de equilíbrio quando você já tem resultado. E aí sim, você vai lá pra praia, toma uma pina colada, coloca no Instagram, #contato com a natureza, good vibes, tá ligado? Você não tem nada na vida, irmão, você trabalha, porque o tempo não tá a teu favor, velho. Você tem que dar tudo de si pra você conseguir ter resultado agora e conseguir aproveitar a sua vida enquanto você é jovem pra isso. Então, no meu caso, era 2 anos, assumi essa rotina frenética, e aí depois de uns 7, 8 meses, basicamente, foi quando eu comecei a pagar a minha mãe, a já ganhar uma quantidade de dinheiro um pouquinho maior do que ela tava me pagando e saber que, beleza, agora eu não preciso mais ter preocupação de que ela tá me subsidiando e que eu tô com peso na consciência em saber que eu tô forçando os meus privilégios. E agora eu posso pelo menos tocar por mim. Caramba, então aí você ficou ali com essa meta. Você lembra quanto foi o primeiro mês que você recebeu? Quanto você recebeu? Lembro. Foi, cara, eu acho que foi uns $60, irmão. No caso, esses $60 eu não pude nem sacar, porque você tem um limite de $100 pra sacar no YouTube, né? E aí eu tive que esperar o próximo mês. E aí no próximo mês, se eu não me engano, já vieram uns 400. E aí no outro mês já vieram uns $1.000 e pouco. Então, depois de uns 7, 8 meses, foi quando eu já atingi o marco de ganhar uns R$10 mil por mês. Só que cresceu muito rápido depois disso também. Eu fiquei pouco tempo nesses R$10 mil. No outro mês já foram 15, aí depois uns 25, enfim. Aí não parou de subir. Aí deslanchou, né?